Cumprimento a amada igreja com a paz de Jesus. Amém. Aleluias. Quero estar aqui ministrando uma palavra para o coração da igreja, né? Pela misericórdia de Deus. Os irmãos devem perceber que o pastor não está aqui nessa noite, né? Ele foi aí atender uma carta, né? No chamado de uma igreja que cooperou com a gente, né? Então ele foi ali cooperar com essa igreja, amém? Por isso ele não está aqui nessa noite, né? Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, né? E isso que importa, né? Por isso nós estamos aqui nessa noite para louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus nessa noite, amém, igreja? Amém? Aproveitando que a igreja está sob seus pés, quero aqui ler uma palavra conhecida da igreja, irmãos, uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, né? E primeiramente essa palavra, irmãos, ela vem falar diretamente com o pregador, né? Que no caso hoje sou eu, né? É uma palavra conhecida da igreja, porém, né? Não é menor que nenhuma palavra, né? Uma palavra poderosa, né? A palavra do Senhor, ela tem poder, amém? Porque eu tenho passado, Deus tem falado comigo através dessa palavra nos últimos tempos, porque eu tenho dificuldade sobre essa questão, né? Mas o Senhor está trabalhando na minha vida, né? E eu tenho certeza que isso vai ser restaurado, né? Em nome do Senhor Jesus, amém? E eu tenho certeza, eu tenho fé que nessa noite, se você aí está passando por esse problema, por essa dificuldade, em nome do Senhor Jesus, nós vamos mudar nessa noite, né? A palavra do Senhor, ela nos traz mudança, amém? Leiam comigo 2 Reis, aleluias. 2 Reis 5, aleluias. Glória a Deus. Segunda Reis 5, amém? Os irmãos encontraram? Vou fazer a leitura que os irmãos acompanham daí. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento à Síria. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram a tropa da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse então a sua senhora: antes meu senhor estivesse diante do profeta, está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Então foi Naamã notificado ao seu senhor, dizendo: assim se falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei à Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi ele, tomou a sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de roupa, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo ao chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar ou para vivificar, para te enviar a mim um homem, para que eu cure da sua lepra? Pelo que deveras notais, peço-vos a verdes que buscar ocasiões contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Pode se assentar, né? Glorificando, adorando o nome do Senhor Jesus, amém? Aleluias. Confesso que você é breve para os irmãos, né? Amém? Glória a Deus. Então a Bíblia aqui nos relata, irmão, a respeito de Naamã, né? Naamã era um capitão dos exércitos da Síria, um grande homem diante do seu senhor, muito respeitado, porque pelo seu senhor, dele
o Senhor deu livramento aos sírios, e era homem herói, valoroso, porém leproso. Amém, irmãos? A Bíblia aqui não relata que existia, né, aqui um certo homem, um capitão, né, Naamã, era um homem respeitado, né, capitão do exército, né, irmãos? Nós sabemos que o exército de toda a cidade, né, irmãos, é muito importante para a sua pátria, né? É eles que, quando se levantam a guerra, né, eles são os primeiros a tomar ali a posição, né, para guardar ali a sua pátria, guardar o seu país, né? E como toda organização, existe um homem que é ali incumbido de treinar aqueles homens. Existe um homem ali que é incumbido de fazer com que aqueles homens tenham estratégia para vencer uma batalha. E Naamã era um homem desse, né? Naamã não era um homem comum, não era um homem qualquer, né? A Bíblia diz que ele era um homem poderoso, valoroso, através deles Deus deu vitória para a sua pátria, e até mesmo o rei da sua pátria o respeitava, né? Era um homem grandioso diante daquela nação e respeitado por todos. Mas porém, irmãos, aleluias, a Bíblia diz que ele tinha vários títulos, mas Naamã era cometido de uma lepra. E é interessante, irmãos, que nos dias de hoje, né, não se vê falar mais nessa doença, né, na lepra. Mas naqueles tempos era uma doença que não tinha cura. Naqueles tempos era uma doença que, quando eles descobriam que a pessoa tinha aquela doença, ele não podia nem chegar perto das outras pessoas, que ela se transmitia da pessoa para outra. E aqui eu já quero abrir um parênteses, irmão, nesta noite, através dessa palavra, que eu já disse a você que Naamã tinha muitos títulos, porém ele era um homem leproso. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, que não existe em homem na face dessa terra nenhum homem perfeito. O único perfeito que teve foi Jesus. Mas Naamã tinha vários títulos, porém ele era cometido de uma lepra. Aleluias. Talvez nós vemos muitos homens por aí como Naamã, né? Mais adiante nós vamos ver que Naamã era um cara arrogante, né? Que Naamã era um cara que achava que estava em cima de todos os homens. Nós vamos ver muitos homens poderosos por aí. Nós vamos, quantas pessoas, né? De boas finanças, né? Pessoas respeitadas na cidade que nós conhecemos, né? Toda cidade tem. Mas você pode ter certeza, né, que por mais que você olhe para aquela pessoa, ela está andando de carro do último ano, né? Está andando de carro novo, está morando na casa mais linda da cidade. Mas saiba você que ela tem uma fraqueza. Ela não é super-homem, apesar de a aparência mostrar isso. E assim era Naamã. Ninguém sabia que Naamã era cometido de uma lepra, né? Porque ele era ali um general de guerra, né? Esses homens andam sempre bem vestidos, né? Bem aperfeiçoado, né? Então ninguém sabia que Naamã tinha aquela lepra. Aleluias. Mas o Senhor dos céus e da terra, Ele sabia, irmãos. Não há nada, irmãos, que nós se escondemos diante da sociedade. Do Senhor nós nos escondemos, irmãos. O Senhor conhece o meu e o seu coração. Eu estou aqui ministrando hoje pela misericórdia dEle, mas Deus sabe o meu coração. Você está aqui ouvindo a palavra do Senhor nessa noite, mas Ele conhece o teu coração. Aleluias. Ele sabe de tudo de bom que você fez, e também sabe tudo de mal que também você faz. Que nós não somos perfeitos, né? Nós somos falhos, pecadores. É só pela misericórdia dEle que estamos aqui nessa noite, né? Porque muitos, irmãos, poderiam estar aqui nessa noite, mas já desceram a sepultura, porque a misericórdia do Senhor não o alcançou, né? Então não existe homem perfeito, né? Não existe homem bam por aí, amém? Sempre há um defeito, sempre há alguma coisa, porque perfeito só Jesus foi, amém? Aleluias. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Naamã ali, né, com todos esses títulos, e leproso, a Bíblia diz que certa feita, no versículo 2, eles saíram a tropa da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Amém, irmãos? Eu quero que o irmão guarde bem essa parte aqui, porque lá na frente nós vamos aqui voltar aqui para entender um mistério de Deus que Deus faz sobre as nossas vidas. Esse mistério é um mistério que só o Senhor pode fazer sobre as nossas vidas. Então a Bíblia diz que ele era leproso e eles foram guerrear certa feita com o povo de Israel. E a Bíblia diz que ele trouxe uma menina, né, cativa. E aquela menina era escrava, ela servia a mulher de Naamã. Aleluias. E como nós temos falado sempre aqui na igreja nos últimos dias, né, Cláudio, sobre os nossos jovens, né, sobre as nossas crianças, né, os nossos adolescentes, que o Senhor tem usado muito eles, irmãos, aqui nesta casa, né? E eu acho, irmãos, que essa menina, irmãos,
apesar de ser uma menina, e apesar de ser escrava, ela fez a diferença aqui nesse lugar, irmãos. Aleluias. Ela estava na casa de um general de guerra, né? Ela estava numa terra que não era dela, né? Ela era israelita, ela estava na Síria. Mas apesar do lugar onde ela estava, e sendo escrava, ela fez a diferença, irmãos. Aleluias. Assim como eu e você podemos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Não importa o lugar que nós estamos, irmãos. Todos nós que estamos aqui, nós carregamos uma palavra do Senhor no nosso coração. Nós conhecemos algo do Senhor. Porque o mundo aí fora, irmãos, se você der um passo errado, ele é o primeiro a tacar uma pedra. Aleluias. Se você fazer alguma coisa errada, o mundo aí fora é o primeiro a apontar o dedo. É o primeiro a te julgar. Aleluias. Mas nós, irmãos, que conhecemos a palavra do Senhor, não somos melhor do que ninguém. É pela palavra. Aleluia. Nós temos que fazer diferente. Aquela menina sendo escrava, no lugar que não estava na sua terra. Mas ela disse assim para sua senhora: se ele tivesse lá diante do profeta que existe em Israel, ele seria curado. Aleluia. Irmãos, ela sendo escrava, no lugar que não era teu, no mínimo ela tinha que ficar calada. Se ela fosse uma pessoa soberba, no mínimo ela ia ficar calada. Mas ela disse não. Aleluias. É povo escolhido. Ela é uma israelita, corre sangue de israelita na veia. Ela disse não, se ele tivesse lá na minha terra, aleluias, ela saberia diante do profeta e ele seria curado. Oh, glória a Deus, irmãos. Como é bom nós encontrarmos pessoas, irmãos, diferente do nosso mundo de hoje, irmãos. Eu tenho o costume de falar que as pessoas que conhecem a Deus, não quero aqui apanhar um crachá sobre os cristãos. A pessoa que conhece a Deus, seja ela de onde ela for, que conhece a Cristo, irmãos, ela faz diferente. Ela não vai fazer, nós andamos na contramão do mundo. Porque enquanto o mundo aponta o dedo, você abraça. Aleluias. Enquanto o mundo julga, você traz para perto. Foi isso que ela fez, irmãos. Será que se fosse eu e você, sendo escravo, na mão daquele homem ali, lavando, passando, e interessante, irmãos, que escravo, né, não tem salário. Ele tem um lugar de comer, come das comidas piores que tem ali na casa. Quem come as melhores comidas são os reis. Não tem salário, trabalha calado. Nós hoje em dia, né, irmãos, nós temos um salário muitas das vezes, né? Aleluia, nós se levantamos contra a nossa chefia, contra a nossa liderança, não é verdade? Recebendo salário. Mas ela era ali, né, uma menina escrava em Israel. Ela disse não. Aleluias. Existe um profeta em Israel. Quem dera-se, olha para você ver, irmãos, quem dera-se meu Senhor, olha a reverência de uma criança. Quem dera-se o meu Senhor estivesse lá em Israel diante do profeta. Aleluias. Ele seria curado. Porque ela sabia que existia um profeta lá em Israel que tinha o poder de curar aquele homem através da palavra de Jesus, através do poder de Deus. Aleluias. Isso me faz refletir sobre outra coisa. Será que nós, irmãos, aleluias, como servo do Senhor, temos esse discernimento de poder indicar um profeta para alguém? Nós estamos aqui na casa do Senhor. Temos nosso pastor Saulo aqui, que é o nosso líder espiritual, né? O homem que Deus tem usado para curar, para libertar. Será que nós, quando ouvimos algum burbulho por aí de pessoas que estão passando por momentos difíceis, nós podemos falar: vai lá, tem um profeta, aleluias. E se ele curar, se ele orar, você vai ser curada. Será que nós temos a fé que essa menina teve? Uma criança, irmãos. E muitas das vezes nós, sendo adultos, né, não fazemos isso que ela fez. Talvez nós queremos julgar da mesma medida que fomos julgados, né? Mas enfim, aí a Bíblia diz, né, que essa menina, a menina disse, né, quem me dera esses profetas, se ele tivesse em Israel, né, que lá existe um profeta, né, lá em Samaria, né, e ele seria curado. Então a Bíblia diz, então Naamã no quarto, então foi Naamã e notificou ao seu senhor dizendo: assim falou a menina que está na terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou a sua mão 10 talentos de prata,
6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo é chegada a ti esta carta. Saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Aleluia, irmãos. Olha aqui que interessante esse versículo, né? De primeiro não era que nem a gente é hoje, né, mano? Podia sair daqui, ir para São João, Andrada, Poços de Caldas, né? Chega, entra e sai da maneira que quer, né? Naquele tempo não, né? As cidades eram fechadas, né? Você não podia chegar de qualquer jeito, ainda mais trazendo o general de guerra, irmãos. Ainda mais trazendo o general de guerra. Você já imaginou lá os Estados Unidos chegar com seu exército aqui, né? Nas nossas costas do nosso país? A primeira coisa que vai acontecer, o exército brasileiro vai se levantar e ver o que está acontecendo. Então aí a Bíblia diz que o rei, né? O rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel, dizendo que Naamã estaria lá, para que ele fosse curado de uma lepra. Aleluia. Mas, irmãos, olha para você ver como é que é um homem que não tem discernimento do lugar que ele está. Não tem discernimento do Deus que ele serve. Ele era israelita, rei de Israel. Aí o rei da Síria manda uma carta dizendo que Naamã ia lá. E ele logo se exaltou. Como você vai me mandar um homem para me curar? Quem sou eu? Sou eu por acaso Deus para salvar ou para mandar matar? Né? Ele já se exaltou, ele já ficou ali irado, né? Ele disse assim: será que procuras motivos contra mim, para guerrear contra mim? Porque vai me mandar aqui um comandante do exército, provavelmente ele está querendo guerrear contra Israel. Foi isso que ele pensou. Olha a maturidade, uma licença israelita. Sabia que existia profeta naquele lugar. Ele não compreendeu, aleluias, a vontade do Senhor sobre aquele lugar. Ele logo se exaltou e ficou irado, né? E aí a Bíblia diz assim que sucedeu, lá no 8, sucedeu porém que enviou Eliseu, um homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes. E mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim e saberá que há profeta em Israel. Aleluias. Como é bom nós saber o Deus que nós servimos, né, irmãos? Aleluias. Quantas pessoas, irmãos? Muitas pessoas nós se acovardamos e não falamos. Mas muitas pessoas, né, que a gente conhece, nós ali, né, quando a gente sabe que está precisando de algo, nós abraçamos, nós falamos algo do Senhor. Nós indicamos, né, um homem de Deus para que ele possa ser alcançado pelo Senhor. E o rei de Israel não sabia que existia profeta. Aí Eliseu, né? Eliseu sabia que o rei tinha chegado aquela carta diante do rei, né? E aí o rei ali se exaltou e rasgou as suas vestes, né? E havia um costume sobre o povo, né, ali de Israel naquelas épocas, né? Que quando eles ficavam ali, né, ou irado, ou preocupado com alguma coisa, né? Eles tinham o costume de rasgar suas vestes. Ou desesperado por algo, era esse o costume dele. Até hoje lá em Israel existe esse costume. Para aqueles israelitas mais tradicionais ainda existe esse costume, né? Quando há uma notícia aí de morte, né? A notícia de doença que não tem cura, eles rasgavam as suas vestes. Então era um sinal de desespero, né? Aí Eliseu, sabendo que ele chegou lá, falou: não, vem aqui, né? Manda ele vir até mim, e saberás que há profeta em Israel. Aleluia, glória a Deus. Então Eliseu mandou mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, a tua carne será e ficará curado e purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará as suas mãos sobre o lugar, e restaurará a lepra. Aqui começa o problema, irmãos, de Naamã. Naamã, né, quando soube pela menina que existia um profeta lá em Israel, né, Naamã juntou ali seus cavalos, seus dinheiro, enviaram carta. Naamã ali andou vários dias, né? Porque aquele tempo não tinha carro, né? Era na carruagem, tudo no cavalo. Atravessou ali um longo período de caminho. E quando ele chega diante de Israel, né, irmãos? Quando ele chega diante do profeta, irmãos. Naamã, irmãos, era um homem... Para a gente entender um pouco essa parte aqui, como eu já disse que ele era um capitão, né, de guerra. E sempre quando chega uma autoridade, né, irmãos, ela é bem recebida, né? Com reverência, né? Aleluias. Chega aí um
O prefeito da cidade, ele é bem recebido com reverência, né? Chega o presidente da república, ele é recebido com reverência. Chega o capitão do exército brasileiro, ele é recebido com reverência, né? E aí Naamã, quando ele chega ali diante do profeta de Israel, o profeta fala assim, ó, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão e será curado. Olha lá o que ele fala no 7. Porém Naamã muito se indignou-se, dizendo, eis que dizia comigo, ó, ele pensava com ele, vou chegar lá, né? O profeta vai ali estender suas mãos, colocar suas mãos, né? E vai falar no nome do Deus dele e eu seria curado. A ideia dele era essa, né? Ele achou que ia ter ali um banquete, né? Um negócio tudo preparado. E nós, irmão, muitas das vezes, né? Muitas das vezes, eu tenho esse problema comigo, irmãos. Vou falar de mim, né? Eu tenho que falar de mim primeiro. Muitas vezes nós criamos, imaginamos algo que vai acontecer diante das nossas vidas, diante das pessoas. Criamos uma expectativa. E quando essa expectativa não é realizada, nós se frustramos. Nós muitas das vezes não aceitamos essas coisas. Seja ela no trabalho, seja ela na vida conjugal, seja ela na rua, em qualquer área da nossa vida. Muitas das vezes nós criamos expectativa, assim como Naamã criou. E muitas das vezes a expectativa não é correspondida. E muitas das vezes nós se frustramos. E se é um negócio nós não fechamos. Se é um relacionamento nós não combinamos, né? Muitas das vezes chega até a separar. Em qualquer área da nossa vida, quando nós criamos a expectativa e ela não se corresponde, quando nós somos orgulhosos. Ah, não, é do meu jeito. Se não for do meu jeito, não está certo. É do jeito que eu quero. Se não for do meu jeito, e não é assim com Deus, irmãos. Aleluias. Geralmente, se você for estudar a palavra de Deus, né? Ele sempre nos confronta, né, irmã Cláudia? Ele sempre nos confronta. Mas não é por mal, não, irmãos. É porque Ele conhece o nosso coração. Porque muitas das vezes nós mostramos uma coisa e somos outra. Mas de Deus, como eu já disse para você, ninguém se esconde. Então Ele conhece o nosso coração. E quando nós somos confrontados, é porque Ele sabe que Ele precisa trabalhar algo em nós, né? Assim, por que Naamã foi levado lá em Israel para ser curado? Deus não podia levantar um rei lá na sua terra e curar ele? Mas Deus tinha um propósito naquele lugar, na vida daquele homem, né? Deus tinha um propósito ali. Então quando Naamã chega, ele acha que está tudo errado, né? Que não é da maneira que ele quer. Naamã se frustra. A Bíblia diz que aí se foi Naamã, ele já estava querendo voltar embora, né? Aí ele fala assim lá no 12: não são porventura Abana e Farpar, rio de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Olha para ver, irmãos. Aleluia. Sabe por que ele fala isso? Lá na sua terra, em Damasco, existiam esses 2 rios, Abana e Farpar, que ele fala. Esses 2 rios eram uns rios muito limpos, né? Se você for pesquisar, você vai ver. Eram rios limpos, né? E também era na sua terra, não precisava ele sair da terra dele e ir lá em Israel para ser curado. Só que o rio Jordão, ele era um rio meio sujo, um rio meio brejento. Agora você imagina, para um general de guerra, chegar, com certeza está tudo bem vestido, com aquelas roupas bonitas, né? Cheia daqueles adereços, né? É até bonito, né? Você imagina, né? Ali um general de guerra chegar diante daquele rio sujo. Para ele era humilhação, irmãos. Para nós seria humilhação. Se eu chegasse lá, talvez eu não queria pular naquele rio. Agora você imagina para um general de guerra. Ele disse, não. Lá tem tantos rios limpos, por que eu vou pular nesse rio Jordão, né? Aí aqui o Senhor já começa a quebrar, né? Ali a arrogância de Naamã. Deus começa a quebrar o orgulho de Naamã. Assim como ele também, irmão, muitas das vezes ele nos confronta para quebrar o nosso orgulho, irmãos. Você sabia, irmãos, que o nosso orgulho muitas das vezes ele nos impede de tanta coisa, irmãos? De tanta coisa, eu digo porque eu já perdi muitas oportunidades por causa de ser orgulhoso. Eu nunca falei isso, né? Já me falaram, você é orgulhoso, né? Eu não aceitava. Mas o Senhor tem que trabalhar isso no meu coração, irmãos. Muitas coisas. Eu não tenho nada, né? Não tenho carro do ano, não tenho carro, né? Não tenho carro do ano, não tenho casarão. Mas a gente tinha um certo orgulho, né? Dentro da gente. E muitas das vezes esse orgulho tem me atrapalhado a receber algo da parte do Senhor. A fazer coisas na face dessa terra, a chegar até pessoas. E Naamã, ele estava perdendo a sua bênção por causa do orgulho.
Naamã já estava a ponto de voltar, né, para a Síria sem ser curado. Pois ele saiu da Síria para Israel para ser curado. Pois ele chegou lá diante do profeta. E quando o profeta fala, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e será curado. Aí o profeta já falou. O profeta falou para ele, mergulha lá, quem sabe? Não, mergulha 7 vezes, você será curado e purificado, ele falou. Mas Naamã, não. Existe rios melhor lá em Damasco. Para que eu vou pular nesse rio, né? Aleluia. Aí a Bíblia diz, lá no 13, então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado, irmãos. Aqui tem outra coisa muito interessante, irmãos. Por que nós precisamos de pessoas com direcionamento de Deus perto de nós? É por isso, irmãos. Tem uma palavra no mundo que diz assim, né? Diz com quem tu anda e eu te direi quem tu és. Tem uma palavra que diz assim, né? Um costume de falar isso. E olha que interessante, irmãos. Quando Naamã disse, não vou pular no Rio Jordão, aí os seus servos, olha para ver, irmãos, seus servos. Porque muitas das vezes nós vamos tomar decisões importantes. E a Bíblia nos orienta a buscar pessoas mais velhas, mais sábias e principalmente orientadas pelo Senhor para tomar as nossas decisões. E é importante, irmãos, é importante você ter uma pessoa, né, ali direcionada por Deus, próximo para você, quando precisar de um conselho, você ir buscar um conselho da parte de Deus. Aí ele fala assim, mas se ele tivesse pedido uma coisa mais difícil, você não ia fazer? Você não saiu lá de Damasco para ser curado aqui na Síria? Agora só para não pular no Rio Jordão, você vai voltar para trás sem a tua bênção? Era isso que ele estava dizendo. Ele falou, se você tivesse pedido coisa pior, você não ia fazer? Você não quer ser curado? Aleluias. Glória a Deus. Então desceu. Aí a Bíblia diz que ele decidiu. Aleluias. A Bíblia diz que Naamã decidiu. Ele já tinha andado tantos caminhos, irmãos, para ser purificado. Como que ele ia chegar diante daquele na parte mais fácil, né? Para ele era mais difícil, para ele ser orgulhoso, né? Mas ele já tinha andado tanto tempo, né, para ser purificado. Ele ia voltar só porque ele não queria mergulhar 7 vezes no rio. Aí a Bíblia está no 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como carne de um menino, e ficou purificado. Aleluia. Irmãos, nós temos que obedecer a palavra do Senhor, irmãos. Ainda que essa palavra doa, ainda que essa palavra seja difícil, irmãos. Aleluias. Nós que somos pais, né? Muitas das vezes nós vamos corrigir nossos filhos porque é necessário. Aleluias. Muitas das vezes nós corrigimos com o coração sangrando. Mas é necessário. É necessário, irmãos. Para que amanhã nós possamos criar homens e mulheres de caráter. Para que ele não venha a ser um peso para a sociedade. Assim é o Senhor, irmãos. Muitas das vezes ele nos confronta, porque ele quer nos fazer homens e mulheres melhores na face dessa terra. Porque ele conta com você para pregar, para ministrar, para levar a palavra do Senhor. E para isso acontecer, é necessário que haja uma cura interior dentro de nós. Porque o que ele estava fazendo com Naamã aqui era curar aquele orgulho que Naamã tinha, irmãos. Era esse o propósito. Irmãos, é interessante. A igreja aqui vai me responder uma coisa. Nós que servimos a Deus, quem é o homem, ser humano que andou na face dessa terra, o homem mais importante para o povo cristão? Amém. Jesus. Jesus é a nossa referência. Vamos ler lá em Aleluia. Jesus é a nossa referência.
Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Jesus, irmãos, ele não tinha pecado algum. Jesus, e ele era o próprio Deus, 100% homem, 100% Deus. Mas por causa de mim e você, aleluia, Jesus se humilhou, se despiu, da sua forma de Deus, para vir em forma de homem. Ele se humilhou, mas Jesus, que é a nossa referência. Por que eu e você temos essa dificuldade de se humilhar diante de uma palavra do Senhor? Aleluia. Quantas vezes, irmãos, eu cheguei diante de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, eles me entregavam uma palavra, e muitas das vezes eu recebia aquela palavra, mas não tinha ali a atitude de declarar aquilo. Não, eu recebo da parte do Senhor por orgulho. Não, eu sou assim assado, eu faço isso, faço aquilo. Não, eu não vou falar para ela, não. Quantas as vezes, irmãos, o nosso orgulho tem nos tirado, irmãos. E essa palavra é tão forte, irmãos, porque isso é em qualquer área da nossa vida, principalmente, irmãos, nós pelos casais, essa palavra dentro dos casais, ela encaixa perfeitamente, porque muitos casais se separam por motivo de orgulho, por não abaixar a guarda. Você que está aqui, que é casado aí há uns 10 anos já, você sabe do que eu estou dizendo. Você está casado há 10 anos porque muitas das vezes ou você ou a sua esposa abaixou a guarda. Não é assim, irmãos? Na minha vida é assim. Porque se os dois não abaixar, se um dos dois não abaixar a guarda, não funciona, não funciona. Só que também é interessante, também não é bom que sempre só um abaixa, irmãos? Não é bom que sempre só um se humilha. É bom que as duas partes entendam. Porque quando não entende, é aí que acontece, irmãos. Quantos divórcios nós vemos acontecer no mundo aí? Por quê? Por orgulho. Quantos homicídios cometidos por motivo de orgulho? Quantas coisas, irmãos. Eu quero que você grave na tua cabeça isso, irmãos, para que você entenda. Quando você chegar diante de uma coisa que você ali está sempre batendo o pé e achando que você é o cara ou que você é a mulher, se humilhe, irmãos. Não é vergonhoso não, irmãos. É para uma causa maior. Porque o orgulho, ele não nos leva a nada. Ele não nos traz nenhum benefício. É bom ter um orgulho assim, razoável. Tudo tem um controle, Não podemos também ser aquele, aquele covarde, aquele coitadinho. Mas tudo tem uma chavinha para ter um controle, Não podemos ser nem muito soberbo, nem muito, se achar pequeno demais. Existe um controle, irmãos. E era isso que Deus estava fazendo com Naamã. Ele era um poderoso? Era um homem de status? Era. Mas ele tinha uma lepra. Ele tinha um problema. E aquele problema precisava ser sarado, precisava ser curado. Mas o maior problema dele não era físico. O maior problema dele era aqui, O maior problema dele era o orgulho. E era isso que Deus queria trabalhar no coração de Naamã. E eu acho interessante, irmãos, como Deus trabalha na nossa vida, Já estou quase encerrando. Como Deus trabalha na nossa vida, irmãos. Você lembra que quando eu leio lá no início, Aleluias. Lá no início, no versículo 2, que ele fala da menina. Irmão, às vezes Deus trabalha na nossa vida de uma maneira que nós não entendemos, Às vezes Deus faz coisas nas nossas vidas hoje. Nós que somos cristãos há um bom tempo, nós já entendemos algum pouquinho, não é, Cláudia? Às vezes acontece alguma coisa meio diferente na nossa vida, nós já, vamos aguardar primeiro, Talvez é Deus fazendo algo aí, nós não estamos entendendo agora, mas amanhã eu vou entender. Irmãos, eu me lembro que, antes de eu fechar isso aqui, de eu passar isso que eu vou passar a vocês, Deus me trouxe na memória que uma coisa. Eu me lembro que, quando eu estava querendo me casar, Aleluia, encontrei minha bênção, Quando eu estava querendo me casar, eu passei uns 4 anos ali
lutando com a minha esposa, né? Eu estava ali que nem Jacó, né? Lutando ali com a minha esposa, querendo casar. E vamos casar. E Deus falava, é ela. Ai, Jesus, se é ela, então vamos casar. Quero casar. E eu ali que não há, né? Só Jesus na causa, irmão, querendo casar. E Deus não permitia. Aí quando foi um belo dia, né? O Senhor levantou uma serva de Deus, falou com a minha esposa, né? Para resumir, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Deus levantou uma serva de Deus lá em São Paulo, falou com ela. Eu orei aqui, né? Ela foi para São Paulo, eu orei aqui, né? E o que eu pedi para o Senhor aqui, Deus levantou uma serva que não conhecia nem eu, nem ela lá em São Paulo, falou com ela, né? E pela graça de Deus estamos casados aí há 16 anos, né? Oi? 17 anos, amém, irmãos? Mas o que é interessante, irmãos? Aí depois que eu me casei, passado, que aí eu, né, casei com a benção, né? Vamos ver junto, a gente sabe quando a gente casa, né? Duas pessoas que vêm de duas culturas diferentes, família diferente. Então você leva um tempinho para se encaixar, né? Para fazer as coisas andar, demora um pouquinho, né, irmãos? É porque a gente está ali apaixonado, a gente aguenta mais, né? Não é fácil não, né? E aí, irmãos, quando eu me casei com ela, que passou um tempo, aí o Senhor me trouxe na lembrança. Porque se eu casasse com ela no tempo que eu queria, do jeito que eu pensava, do jeito que eu era, irmãos, antes de eu casar com ela, Deus trabalhou algo em mim. Então a gente não entende. Eu servia a Cristo, ela servia a Cristo. Ele falou que ela ia ser minha esposa, e eu ia ser o esposo dela. Só que ele não deixava nós casar. E eu não entendi aquilo. Então Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Às vezes você está passando por algo hoje, você não está entendendo. Mas lá na frente, continua firme nas promessas. Lá na frente você vai entender. Aí eu entendi, nossa, se eu casasse com a minha esposa naquela época que eu queria, nós já tínhamos largado. Irmãos, é assim. Se eu tivesse casado naquele então, o Senhor não deixou que eu casasse. E assim foi aqui na vida desse homem. Então eu disse para você que quando a Bíblia diz que lá no verso 2, né? 2 Reis 5:2, eu disse para você guardar esse versículo, né? E saíram a tropa da Síria à terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou serva da mulher de Naamã. Olha como é que Deus trabalha, irmãos. Essa menina, ela era israelita, né? Ela era israelita. E aonde Deus levou Naamã para ser curado? Antes disso, num outro reinado, a Bíblia diz que foi um povo lá e trouxe essa menina cativa de Israel, né, para a Síria. Aí passado um tempo, quando se levanta Naamã, que já é outro reinado, a Bíblia, eles levaram a menina israelita para Israel. A menina conhecia o profeta. Olha o trabalhar de Deus. Eles levaram a menina israelita para a Síria. Para a Síria. Levaram a menina israelita para a Síria. E ela conhecia o profeta. Quando aconteceu isso, alguns historiadores, né, dizem que ela tinha de 15 anos para baixo, né, não tem a idade certa, a Bíblia não fala. Mas a Bíblia diz, levou a menina israelita para lá. Ela conheceu o profeta. Quando Naamã soube da lepra, o que aconteceu? Ela falou, vai lá em Israel. E se eles não tivessem trazido essa menina israelita? Como que o Senhor ia alcançar a vida de Naamã? Olha o trabalhar de Deus. Foram, trouxeram a menina. Quando a menina soube que ele estava com a lepra, ela fala, lá em Israel existe um profeta. Precisou de uma menina ser levada, cativa, escrava. Olha o trabalhar de Deus, irmãos. Aleluias. Levou a menina cativa e escrava para que ele pudesse um dia direcionar Naamã para Israel, diante de Eliseu. Mergulha 7 vezes no Rio Jordão e será curado. Deus trabalha de uma maneira diferente, irmãos. Deus trabalha de uma maneira diferente. Você só precisa obedecer. Você só precisa esperar no Senhor. Aleluias, glória a Deus. Então que você grave nessa noite, tá, irmãos? Grave nessa noite. Vamos quebrar o nosso orgulho nessa noite. Aleluias. Já te disse, isso não vai te levar a lugar algum. Aleluias.
é paciência. A Bíblia nos orienta a isso. Não faça nada de cabeça quente. Não faça nada precipitado, porque o nosso coração é enganoso. Muitas das vezes nós vemos coisas que nós queremos reagir momentaneamente e depois nós se arrependemos. Então é necessário muitas das vezes que acontece algo, nós ficamos ali irados de alguma forma. Não tome decisão precipitada. Pare, espere, esfrie, ore. Aleluias. Para que você não venha se arrepender mais tarde. Perdão, amém? Para que você não venha se arrepender mais tarde, né? Que você possa aí guardar essa palavra no meu coração, né? Antes de integrar o microfone, eu quero aqui estar louvando ao Senhor, né? Para que o Senhor venha aqui gravar essa mensagem no teu coração, irmãos. A Bíblia diz que Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Você sabe o que o número 7 quer dizer na Bíblia? Todos os números têm, né, um significado. O número 7 na Bíblia significa perfeição. Em 7 dias o Senhor criou o mundo. Em 6 dias, no 7º dia ele descansou. Aleluias. Perfeição. É isso que o Senhor fez com Naamã. Naamã quebrou uma barreira. Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. E a Bíblia diz, né, que ele saiu com a pele que parecia a pele de um bebê. Só Deus pode fazer isso, irmão. A Bíblia diz que ele saiu que nem a pele de um bebê. E ele engrandeceu e enalteceu o nome do Senhor. E disse assim, ó, agora eu sei, ele disse. Aleluia. Olha você ver. A menina que teve que falar para ele não sabia. Aí ele disse assim, ó, agora eu sei. Lá no versículo... Olha lá, no 15. Então, voltou o homem de Deus a ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse, eis que agora eu sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceite uma bênção do teu servo. Agora eu sei. Deus leva a menina cativa de Israel. A menina fica sabendo que ela era leproso. Vai em Israel que lá existe o profeta. Aí ele disse, agora eu sei, aleluias, que só existe um Deus em Israel. Que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tão grave na tua cabeça nessa noite. Eu peço que o Senhor venha trazer uma mudança, né? Eu não conheço o coração de ninguém, né? Eu estou aqui apenas fazendo aquilo. Eu estou pregando para mim, irmãos. Primeiro Deus falou comigo. Como eu já disse para você, né? Eu estou passando por esse processo, né? Muitas coisas estavam, porque eu tenho fé que isso mudou, parado na minha vida por esse motivo, por motivo de orgulho. Embora eu não seja ninguém, mas por motivo de orgulho, né? Aleluias. E eu tenho certeza que nessa noite, Letícia, eu tenho certeza que nessa noite o Senhor está mudando pessoas nesse lugar, amém?